pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da lei da gravitação, né? Que é a fórmula da força gravitacional. A lei da gravitação, também chamada de gravitação universal, é uma lei criada por Newton, né? Alguns até brincam que é a quarta lei de Newton, onde ele diz pra gente que massa atrai massa. Então esse é o grande lance do Newton, né? Foi perceber que todos os corpos que têm massa atraem corpos que têm massa. Então, por exemplo, vocês, na frente do computador, estão atraindo o computador de vocês, porque vocês têm massa e o computador também. E o computador, por sua vez, também atrai vocês, ok? Só que essa atração é muito, muito pequena, então a gente não sente. Mesmo você que está assistindo no celular, você atrai o celular e o celular atrai você. Mas é muito, muito pequena essa força, então a gente não sente, tá? A constante gravitacional, que onde Newton calculou, foi uma constante que dava os cálculos, né, da grandeza da força gravitacional, ela vale 6,7 vezes 10 a menos 11. Na verdade é 6,67 algumas coisas, mas a gente aproxima para 6,7. Ok? E essa constante gravitacional é chamada de Gzão, é o G maiúsculo, não é o Gzinho da gravidade. Gravidade é G minúsculo, e aqui eu tenho G maiúsculo, certo? Então aqui eu estou falando da constante gravitacional. A força gravitacional, ela é uma força de ação e reação, né? Então são forças de mesmo valor, de mesma direção em sentidos contrários, ok? Então aqui a gente vai ter uma distância D, entre os centros dessas massas, né? E a gente vai calcular a força gravitacional por que fórmula? Força gravitacional é o Gzão, que é a constante gravitacional, vezes M1 vezes M2, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Então, você multiplica as massas, multiplica pelo Gzão e divide por D quadrado, tá? Se você quiser multiplicar as massas e dividir primeiro, para depois multiplicar pelo G, também pode. A ordem dos fatores aqui não altera, porque é tudo multiplicação e divisão. Então, eles têm a mesma prioridade na hora de fazer a conta. Então, vocês podem fazer a conta a hora que vocês quiserem. A única coisa que vocês precisam fazer primeiro é a potência. Então, primeiro eu levo o D ao quadrado, depois façam as contas, ok? Aqui uma ilustração, né, da Terra puxando a Lua e a Lua puxando a Terra. Então, mostra pra gente que existe uma força de atração entre a Lua e a Terra. Essa força de atração entre a Lua e a Terra dá pra gente o efeito das marés, né? Como é que acontece maré alta, maré baixa? Então, aqui a gente tem um movimento da Terra, né, de rotação. Aqui, a luz do Sol significa que o Sol está deste lado e a Lua girando em torno da Terra. Quando a Lua está perpendicular ao Sol, ó, 90 graus, Lua, Terra, Sol, a gente não tem maré, tá? A maré é normal. Agora, quando a gente tem a Lua na mesma direção que o Sol, seja ela em oposição de fase ou em fase, a gente vai ter, ó, maré alta nessas duas laterais e maré baixa aqui em cima e aqui embaixo. Por quê? Porque a Lua, ela puxa a Terra com muita força, mas ela não consegue puxar a Terra do lugar. Só que a água que está em volta do nosso planeta é puxada pela Lua. Então aqui existe água puxada pelo Sol e água puxada pela Lua. Não pega nada. O problema é quando a Lua e o Sol estão alinhados. Quando a Lua e o Sol estão alinhados, aí a gente tem a maré alta nas direções de alinhamento e maré baixa nas direções que não tem alinhamento, tudo bem? Olha como a maré fica grande aqui. É a quantidade de água que vai seguindo a Lua. Então, o único efeito comprovado da Lua na nossa vida são as marés, tudo bem? As marés surgem pela atração da Lua em relação ao nosso planeta, certo?